tudo que eu tiver no meu cofre mais sagrado vai ser entregue hoje aqui. Eu decidi que eu queria ser diferente de tudo, e aí eu comecei a empreender. Se você quiser crescer, prosperar na sua vida, você tem que adquirir essa habilidade de negociar, de vender, de encantar. Todo grande homem na Terra, ele precisa aprender a lidar com desafios. A decisão mais importante na vida de um homem é quem vai estar com ele nos dias difíceis. Luxo. Não é comer no melhor restaurante. É com quem comer nesse restaurante. Um oferecimento Capital Concreto. Olá, pessoal! E hoje estamos aqui na segunda temporada do Luxo Concreto. Eu trouxe um convidado tão especial que eu estava tentando, assim, a agenda dele tem tanto tempo, porque é uma verdadeira aula de comunicação, de marketing. E eu quero que você que está nos acompanhando pegue papel e caneta, porque as dicas que ele vai dar aqui é para você aplicar não só no seu negócio, mas na sua vida. Ele, que o resultado de um movimento vem transformando o mercado, pessoas que entendem que trabalhar não é preciso só se posicionar, você tem que ter uma sustentação. E isso ele defende e mostra no seu dia a dia. Por trás dos conteúdos, das estratégias e da presença digital, existe uma trajetória de construção, de identidade, de coragem e de assumir o próprio valor. E talvez acho que o mais interessante de tudo isso é que ele entendeu o que muita gente ainda não entendeu. Que hoje, quem sabe se comunicar, domina um jogo. Nesse episódio, a gente não vai falar só de internet. A gente vai falar de mentalidade, de mercado, de dinheiro e principalmente de decisão. E para mim é uma honra ter essa pessoa que eu admiro tanto, Thiago Redento. Seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui. Eu digo mesmo, obrigado pelo convite. E quem tiver com papel e caneta na mão, eu vou fazer uma promessa aqui, viu? Eu não vou reter nada. Tudo que eu tiver no meu cofre mais sagrado vai ser entregue hoje aqui. Olha, eu como ouvinte, eu falo assim que entrevistar e eu conhecer a história das pessoas, como eu aprendo. Então, Thiago, muito obrigada. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Manda. Quem é o Thiago Redento? Para quem está entrando agora, para conhecer a história do Thiago. Thiago Redento é um jovem que nasceu na cidade do interior, do oeste da Bahia. Um jovem que não foi criado no melhor bairro, na melhor escola, mas que decidiu que queria mudar de nível, que decidiu que queria crescer. Olhou para dentro de si e começou a analisar suas próprias crenças, seus próprios medos e seus próprios erros no contexto de programação. Então, eu decidi que eu queria ser diferente de tudo, e aí eu comecei a empreender. Porque não existe liberdade sem empreendimento. Quem quer ser livre vai ter que ser dono do seu próprio tempo, do seu próprio passo e da sua própria constância. Esse é o Thiago Redento. E você começou empreendendo em qual segmento, Thiago? Cara, minha primeira empresa eu abri aos 17 anos de idade, ainda de menor. E a história é bem legal, porque eu comecei, de fato, a empreender olhando para os meus pais. Mesmo sendo humildes, mesmo não participando de grandes faculdades. E, às vezes, as pessoas pensam que precisa de muitos exemplos do lado de fora. E tem um pai ali que vende alguma coisa, que empreende na construção civil, que vende na praça. Então, a gente sempre tem ensinamentos ali para pegar com eles e começar a seguir empreendendo. Só para você entender a história. Meu pai tinha um caminhão bem velhinho. Foi caminhoneiro a vida toda, meu pai. Beijo, pai, te amo. Obrigado por tudo. E aí, quando eu muito jovem, sempre nas férias do colégio, eu viajava de caminhão com ele. Então, eu aprendi a dirigir caminhão muito cedo. No Nordeste é comum um garoto de 12 anos estar dirigindo um caminhão. Hoje isso diminuiu mais. Mas no interior, gente, eu conheço Barreiras, viu? Viajei muito a Bahia, um beijo no coração
de todo o público baiano. Meu pai é baiano de Feira de Santana. Eu falo Feira de Santana porque as pessoas conhecem Feira, mas é uma cidadezinha que chama Lagoa do Saco. É muito longe de Feira, mas você passa por Feira. Aí eu falo Feira para se localizar. Então eu tenho um carinho muito grande no meu coração por todo o meu sangue é baiano. Que legal. Então estamos entre baianos aqui, tá tudo Sim. certo. A gente vai ter a comunicação perfeita e simples. E aí, logo aos 14 anos ali, eu sempre fui um jovem muito levado. Eu tenho que assumir que eu dei muito trabalho pro meu pai e minha mãe. Sabe? Queria jogar futebol e daqui a pouco matava a aula. Era aquela galera do fundão da escola que fazia aquela zoada toda. E aos 14 anos de idade, cara, eu queria o que todo jovem queria, liberdade. Achava que o mundo era um morango e que as coisas eram fáceis. Aos 14 anos de idade, a gente vive em Nárnia. A verdade é essa, na sua maioria. E aí eu me lembro que eu perdi de ano na escola, e aí minha mãe teve uma conversa muito dura comigo. Minha mãe falou, você tem que decidir, sabe? Seus irmãos são trabalhadores, olha que eu tenho 12 irmãos, só pra você entender. Você tem que decidir. Aqui em casa eu só aceito 2 tipos de ser humano. Eu, qual, minha mãe? Ela, o que trabalha ou o que estuda. Você já me provou que não quer estudar. Eu vou lhe dar mais uma chance. Você quer trabalhar ou estudar? Aí eu falei, mãe, eu quero estudar. Que nada, eu queria jogar bola na quadra. E eu me lembro que ela me rematriculou, e ali no primeiro semestre eu não queria nada com escola, nada com conhecimento, e ela foi lá na escola. Quando chegou lá, a professora olhou e falou, esse rapaz aí só fica nos corredores, conversando com todo mundo e na quadra de futsal. E aí minha mãe me tirou da escola. Assim, hoje eu acredito que muita gente iria julgá-la, mas esse foi o maior ensinamento que eu tive na minha vida inteira. Que nem disse Flávio Augusto, foi um ponto de inflexão. E ela me tirou da escola e me colocou para trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade. Então, quando eu comecei ali a trabalhar, meu pai tinha esse caminhãozinho velho, e eu era o cara que carregava esse caminhão de lixo, de lenha. Eu era o cara que carregava esse caminhão de bloco. E ali eu entendi o peso de um trabalho. Ali eu entendi a dificuldade de que é colocar a cara no sol e saber o peso da responsabilidade de uma pessoa que tem que ser adulta ou se adultizou. Pouco tempo depois, meu pai adoece. Eu já dirigia caminhão desde muito novo. E aí restou para mim a responsabilidade de ser o motorista daquele caminhão. Antes dos 15 anos de idade. Para mim era uma alegria, porque eu ia deixar de carregar o caminhão. E aí comecei a dirigir esse caminhão. Na época não tinha tanta fiscalização, o caminhão trabalhava para pessoas que tinham influência dentro do poder público, prefeito e deputado estadual, federal na época. Então, assim, a gente não tinha muito problema na época com polícia. Então, eu dirigia a Bahia praticamente inteira. Nossa. E passei muitos desafios, sabe? Era um caminhão velho, então sempre tinha problema mecânico e eu tava no meio de uma fazenda, no meio do nada. E aí, para mim voltar para casa? Tive que aprender elétrica, tive que aprender mecânica, tive que aprender a trocar um pneu. Eu tive que aprender tanta coisa no conflito, no desafio. E aqui já vou deixar um recado para esse público. Cara, toda vez que você estiver diante de um desafio, não chora não, sabe? Não desespera não. Todos os desafios servem para 2 coisas. Te fazer crescer ou te fazer crescer muito. Então, olha aquilo como uma oportunidade de aprender algo para você ir para o próximo nível. E eu falo muito de espiritualidade também. Deus não desperdiça nada. E aí comecei a dirigir esse caminhão e nesse período eu conheci os filhos desse pessoal e eles tinham uma outra condição. Tinha a mesma idade que eu. Então, a gente viajava junto, ele ia na Hilux, eu ia no caminhão, a gente ia para essas fazendas. E eu comecei a ficar muito próximo deles, sabe? E eu comecei a perceber que, além de um lifestyle diferente, eles tinham uma mentalidade diferente. E eu ouvi uma conversa uma vez entre essa prefeita e esse filho, que mudou a minha vida por ouvir uma conversa, sabe? E foi uma conversa calorosa, dura, muito dura. Eu cheguei lá na casa deles para encontrar com esse filho. E aí a mãe falou exatamente assim: eu nunca te dei nada além de oportunidade e acesso. Aí eu olhei para os patrimônios daquele garoto que tinha 15 anos,
mesma idade que eu, estilo de vida. Uhum. E eu falei, como assim? Ela nunca deu nada além de acesso, além de educação. E aquilo foi um choque para mim. E aí eu comecei a observar ele melhor, sabe? Eu percebi que quando eu ia para uma fazenda junto com ele, naquela fazenda estava vendendo um trator. Uhum. E ele ia lá, conversava com o gerente dessa fazenda, perguntava o preço desse trator. Quando a gente ia para uma outra fazenda, ele oferecia esse trator que não era nem dele, por um valor um pouco maior. Então eu entendi muito cedo que uma das formas para mudar de nível é a habilidade de negociar e vender. E eu estava nos mesmos lugares que ele, só que não via essas oportunidades. E aí eu comecei a achar oportunidades em todo lugar. Todo lugar. E aqui cabe para o meu público, ó, se você quiser crescer, prosperar na sua vida, você tem que adquirir essa habilidade de negociar, de vender, de encantar. O meu primeiro livro fala Profissão de Milhões. É sobre ser vendedor. Uau. Se você não souber vender, você pode ser o profissional que for. Você não via as oportunidades. Incrível isso, achei incrível. E as oportunidades estavam ali, elas continuam por todo lugar. Por todo lugar elas continuam. Ainda mais num país que está em desenvolvimento, com todo o desafio que o nosso país enfrenta hoje, político, o Brasil é muito financeiro, ele continua em desenvolvimento. Sim, muito. Ele suporta a crise da má administração. Sim. Se fosse outro lugar, tinha colapsado já. Sim. Então, aí eu comecei a analisar, cara. Eu comecei a ver tudo de uma forma diferente. Eu estava nos mesmos lugares, só que com a visão equivocada, com a visão de vítima, com a visão de coitado, com a visão de menor. Então, eu comecei a me posicionar. E aí eu comecei a experimentar os benefícios de negociar, de conhecer pessoas, de se relacionar. Pouco tempo depois, eu chego para os meus pais e falei, cumpri minha missão. O senhor já está melhor. Na época, eu estava construindo a casa da família. Então, eu trabalhei nesse período, nesse caminhão, enquanto construía a casa já está pronta, a gente já mudou. Mas agora eu preciso fazer o que eu não queria fazer há 1 ano e meio atrás, que é estudar. Eu entendi, cara, que a educação, o conhecimento, ele muda a forma como você enxerga. Ele muda a forma como você fala, como se veste. Então, eu fiquei com sede, a partir daquele experimento que eu fiz de negociar e vender, eu fiquei com sede por mais. Então, eu quis mudar de nível. Então, eu voltei a estudar, fiz a aceleração dos estudos, igual a maioria do nordestino faz. Eu estava bem atrasado, então fiz uma 5ª e 6ª, 7ª, 8ª, 1º e 2º, e concluí meu 1º grau. Não me formei na faculdade ainda, mas ao contrário de muita gente, eu entendo a importância da faculdade, sabe? Empreender, eu também entendo a importância de empreender. Inclusive, é uma escolha muito difícil entre empreender e fazer uma faculdade. Sim. E se a gente for abrir esse tema aqui, ele é polêmico. Vamos ter defensores dos dois lados. Exatamente o que você está dizendo. Porque o que você construiu de patrimônio, talvez... hoje nós temos um país de universitários, né, sem patrimônio nenhum. Exatamente. Com a dívida. Então, é muito complexo e te entendo que é polêmico mesmo. Por favor, não me cancelem, mas é uma realidade. Porque eu falo isso para a minha audiência. Às vezes a pessoa fala, Sofia, que curso eu faço? Às vezes você precisa parar, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer alavancagem de patrimônio e aí você estudar. Tem que saber qual é o seu momento de vida. E, assim, eu sou feliz pela carreira que eu segui, eu vou fazer faculdades, e eu vou fazer faculdades, não é só uma. Nesse meio aí, eu me apaixonei muito pela psicologia. Olha muito, que legal. Muito. Descobri que é tudo sobre gente, e quando a gente aprende a lidar com pessoas, a gente constrói qualquer coisa do extremo zero. E foi o que eu experimentei a seguir, sabe? E aí voltei a estudar. E enquanto eu estudava, a gente que costuma ganhar nosso dinheiro, a gente não consegue ficar mais sem ele. A gente meio que descola dos nossos pais ali e começa a adquirir sua própria independência. E, tem gente que fala, tem uma briga de rico contra pobre. A diferença do rico para pobre, gente, é a forma como pensa, isso é em primeiro lugar, mas é que teve um pobre que decidiu trabalhar muito, estudar e se tornou rico. A maioria dos ricos são ex-pobres.
Uhum. Então, aí eu voltei a estudar, voltei a entender e comecei a ter autonomia por ir em busca do meu próprio dinheiro, sabe? Por não depender dos pais, por mais que meu pai sempre me deu tudo, Uhum. tudo que eu falo. O básico nunca faltou na minha casa, nunca faltou alimento, nunca faltou moradia. Não vivi no luxo, mas também nunca faltou nada. E aí comecei a trabalhar, sabe? Comecei a trabalhar ali depois que eu saí do caminhão, aos 16 anos de idade, mais ou menos. No Nordeste é bem comum. Tem gente que leva um choque. E eu defendo, viu? Adolescente Eu trabalho desde os trabalhar. 15. Que legal. Há 25 anos eu trabalho. Ou seja, você começou a jornada muito cedo e é por isso que você está aqui. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade com vendas. Eu trabalhava numa empresa que fazia uma espécie de consórcio de motos, sabe? Eu iniciei primeiro no administrativo, tinha um salário legal, mas eu percebi que os vendedores ganhavam muito mais e tinham muito mais autonomia. E aí, como eu trabalhava meio período ali, comecei ali por um programa, IEL, se não me engano o nome do programa, eu tinha a tarde livre, que eu estudava à noite, eu cheguei para os vendedores e falei, cara, deixa eu engraxar o seu sapato, deixa eu lavar o seu carro, deixa eu digitalizar seus contratos, mas deixa eu andar contigo para aprender. Então, foi meu segundo ponto ali, enxergar oportunidades. E ali foi onde eu comecei a vender de forma profissional, entender o processo de venda. Uhum. E aí, logo em seguida, fiquei só em vendas, me tornei top 1 ali, aos 16 anos de idade dessa empresa. Comecei a ganhar muito dinheiro com vendas, mas era muito mesmo. Sabe, algo que na época eu nem imaginava. Comprei meu primeiro carro, minha primeira moto, comprei meus primeiros imóveis, comecei a viajar. E aí, como empreendedor muito jovem, a gente se perde em outras coisas. Que aí é a estrutura que você precisa criar para receber esse dinheiro. Exatamente. Para construir. E aí, fiquei nessa empresa 1 ano. Quando inteirou 1 ano, mais ou menos, o dono dessa empresa falou, vendi a empresa com todo mundo menos você. Aí eu fiquei, puxa, assombrado. Falei, uau, como assim? Ele falou, tô abrindo um novo negócio. E eu quero que você gerencie a parte comercial desse negócio. Na época era a Mob, uma seguradora de motos. Foi meu primeiro contato com a seguradora, sabe? E aí fui para as vendas, só fazia seguro de moto na época, eu fui para as vendas. A gente conseguimos crescer essa empresa de uma forma absurda. A gente fazia muitos contratos diários. Eu consegui montar o meu primeiro time, porque tem uma linha bem tênue entre ser o melhor vendedor e ser o melhor gestor. Muito diferente. É muito diferente. E tudo foi na base do conflito. Era conflitos diários, cara. Sabe? Diários. E na época eu também não tinha uma cultura totalmente alinhada. Eu também procrastinava algumas coisas. Então, foi um desafio, assim, absurdo e que eu posso dizer que deu muito certo. A empresa cresceu pra caramba, cresceu muito. E eu sou feliz de dizer de resultado. Tem gente que fica com medo de falar o que construiu, porque parece arrogante. Não, a gente tem que bater no peito e falar, poxa, eu construí. E comemorar as conquistas. Exatamente. E cresceu muito, só que aí a empresa começou a ter um desafio, assim, muito grande, que a maioria das seguradoras passaram ou ainda passam. Começou a roubar muita moto na nossa região. Então, as quadrilhas começaram a crescer muito naquela época, 2009, 2010. Começou a crescer muito naquela época. E aí roubava muita moto e essa organização estava indenizando todas elas. E eu comecei a olhar para aquele problema e comecei a me preocupar. Falei, pô, daqui um dia essa estrutura não vai se manter. E a gente é bom de conta, a gente sabe. E aí eu falei, cara, tem que estudar uma forma de ajudar a salvar essa empresa, por mais que esse não seja o meu setor. E aí foi onde eu comecei a estudar o que fazer quando alguém rouba um veículo. Então, a primeira solução que a gente tinha lá era alarmes, sabe? Roubasse, a moto era alarmada. Mas, estudando mais um pouco, eu cheguei ao mercado de rastreamento de veículo. Aos 17 anos de idade. E aí eu me lembro que eu pedi férias, sabe? Pedi férias e vim para São Paulo. Era uma tecnologia bem recente que estava chegando no Brasil. Tinha grandes empresas, mas o modelo de negócio ainda era muito restrito, sabe? Ninguém sabia como funcionava uma empresa de rastreamento por dentro. Então, eu peguei essa crescente aí. Vim para São Paulo, pedi férias.
E aí eu passei 20 dias aqui em São Paulo estudando sobre isso. E me apaixonei completamente. E me apaixonei como esse mercado funciona. E percebi que aquilo ia sanar o problema de as seguradoras lá no Nordeste. Porque se roubasse uma moto, a gente ia localizar. Uhum. E aí eu vi mais, sabe? Eu vi muito mais. Não era só a questão do roubo, era a questão da gestão. Então, tem muita frota lá por fato de ser uma cidade de agronegócio, muita carreta. Então, eu comecei a falar, poxa, então quer dizer que se um frotista desse, se colocar um equipamento nosso, ele vai saber onde o motorista está, que hora parou, que hora acelerou, que ritmo está. Então, com essas informações, a gente consegue ter uma gestão de frota melhor, sabe? Você sabe, Thiago, você falando isso me passa um filme de uma coisa que eu falo muito. Ganha mais dinheiro quem resolve problema. Você olhando o problema, quando você pensa em resolver, é aí que está o dinheiro. É aí que está o recurso. A gente é pago pelo tanto de problema que a gente resolve. Exato. E tem gente que não gosta de problema. Ninguém gosta, né? Mas o quanto a gente está disposto em olhar e falar assim, como eu resolvo isso? E aí você voltou de São Paulo com essa ideia. Cara, eu voltei de São Paulo, eu falei, nossa, eu tenho muito mais do que eu vim buscar. Eu estava pensando micro, mas eu tenho uma solução macro. E eu sou filho de caminhoneiro. E eu aprendi elétrica nesse caminhão. E eu aprendi mecânica nesse caminhão. E eu conhecia tantos outros caminhoneiros que tinham problemas assim. A indagação sempre era, pô, o motorista vira dono do caminhão, não sei que velocidade ele anda quando ele sai daqui. Então se bate, se vira, se some combustível, se some carga. Eu não sei de nada. Então quando eu vi aquilo, a minha cabeça fez uma explosão assim. Falei, nossa, tem essa ferramenta, existe essa possibilidade. E aí eu voltei com a cabeça de abrir o meu negócio. Cheguei para o meu chefe na época e falei, obrigado por toda a oportunidade que eu tive até aqui. Eu sei que eu entreguei um bom trabalho. E eu não vou sair assim. Eu quero sair te servindo. Eu achei um problema na sua operação. E eu descobri um produto que resolve essa operação. Vou formar alguém para comercial, já estou deixando ali formado. E eu vou prestar serviço para você a preço de custo por 1 ano. Pela oportunidade que você me deu. E aqui eu vou falar diretamente para esse público. A maioria das pessoas, elas saem dividindo. Cara, eu tive vários mentores, várias pessoas que me deram oportunidade ao longo da vida. E por mais que a gente tivemos desafios de pensamento, eu nunca vou atacar alguém que me deu oportunidade quando eu não era nada. Porque oportunidades, ideias e visão mudam destinos. Da onde eu saí, as portas para mim sempre abertas. Eu sou muito grata e as pessoas elas têm que entender que isso é um luxo. Isso é um luxo. Isso é um luxo, porque a pessoa que ela quer ir para dividir num mundo onde tem 8 bilhões de pessoas, esse é muito pequeno. E eu falo muito sobre honra, sabe? Sobre princípios bíblicos. E eu não que eu seja o cara que consiga seguir 100% da Bíblia, porque se eu conseguisse mesmo, Jesus não teria vindo. Mas que eu tento. E eu entendi ali os códigos de honra da Bíblia que faz uma pessoa prosperar e eu tento não negligenciá-los ali de cima até embaixo, de frente para trás. E aí, servi esse cara e serviu para mim entender melhor esse mercado. Então, aos 17 Você já tinha um cliente. Você abriu uma empresa já com um cliente. Olha só a venda. Exatamente. A forma como a gente lida sabendo se comunicar. Exatamente. E honrando ainda. Sim. Isso é um ponto importantíssimo. Como que você se coloca? Você estava com uma situação de sair, você poderia sair de várias formas, mas olha como você trouxe uma oportunidade. Exatamente. Na mesma saída. Na mesma saída. E aí, abri esse negócio aos 17 anos de idade. O nome da minha primeira empresa foi Localize, porque tem tudo a ver com localização de veículos, com relatório de frota, rota. E a gente cresceu muito, Sofia, porque naquela época eu dominava, e ainda domino, claro, aprimorei. Mas naquela época eu já dominava a venda. Naquela época eu já tinha aprendido a dominar gestão de equipe de venda. Então a gente cresceu muito, muito com 17 anos de idade. Eu me tornei milionário. 17 para 18 anos de idade. O seu primeiro milhão foi aos 17? Dos 17 aos 18, meu primeiro milhão. Porque eu estava nesse intervalo ali. Sim. De 17,5 para 18, meu primeiro milhão. Então,
eu já geri equipe. E um primeiro milhão, a gente tá falando disso de quantos anos atrás? Só para a pessoa entender a correção. Que um milhão na época, quando a gente teve um primeiro 1 milhão, hoje já representa 5, 6 hoje. Cara, eu tenho 33 anos hoje, então quando eu tinha uns 17, vamos calcular aí que de lata vai ficar difícil eu te dizer. Sim. Na época tinha 17 para 18. Então, cara, ganhei muito dinheiro ali. E ali cresci, conheci muita gente, sabe? Só que eu me perdi em outra coisa. E aqui eu vou mandar um recado direto. Quando a gente não sabe administrar o que tem nas mãos, quando a gente não sabe se auto-administrar, administrar os impulsos, os hormônios, os pensamentos. E você teve acesso a coisas que você nem imaginaria ter um dia, né? Exatamente. Só que quando a gente tem acessos com pensamentos e sentimentos equivocados, a gente vai usar do recurso para tampar aquela dor. A maioria dos jovens que vieram de classe baixa carregam consigo uma necessidade, que é a de ser aceito, a de ser pertencente. A de estar num grupo que um dia te disseram não. Exatamente. E a gente paga um preço muito alto por estar ali sem merecer. Sim. Ou até merecendo. E aí eu comecei a colocar dinheiro nisso. Eu fazia festa, chamava os amigos da alta sociedade, os supostos amigos. Eu saía, pagava para todo mundo. Eu queria estar nas melhores festas, com as melhores pessoas. E isso te toma recurso, isso te toma foco, isso te apresenta lugares que não é para você, princípios que não são seus. E você começa a negligenciar, ali aos poucos, coisas que você não negligenciava. Sabe? Sim. É como se você visse uma coisa errada e falasse, não sou eu que estou fazendo. Mas se você vê, está naquele ambiente, de alguma forma, você está participando, nem que seja por negligência. Então, o meio, ele é muito importante. É importante. E aí eu comecei a fazer coisas, tipo, ter 3, 4, 5 namoradas, deixar meu time de vendas e falar, tô indo pro Rio de Janeiro, pro Carnaval, para Salvador. Nunca me envolvi com droga, com bebida, porque eu tive alguns exemplos dentro de casa e que não foram bons e graças a Deus eu consegui converter isso em ter aversão a isso. E aí, aos 20 anos de idade, um garoto que era milionário, um garoto que era aceito por todo mundo, um garoto que era supostamente amado e buscou ser amado, agora está quebrado. Eu me lembro que todos os rastreadores precisam de um chip dentro. E aí essa empresa desses chips estava mandando muito excedente e queimando chip. E a gente precisava comprar novos chips e resolver o excedente. Dava 100 mil, 80 mil de excedente por coisa que a gente não estava usando. E como a gente não tinha os relatórios claros, a gente não sabia. E aí um advogado de nossa empresa falou, Thiago, sua empresa dá muito lucro, mas estão te roubando lucro aí, estão levando lucro aqui. Por que você não experimenta abrir um processo contra essa empresa? Você nem quer processá-la, mas no dia que chegar um processo, eles resolvem o problema. Eu falei, poxa, boa ideia, porque eu tentei de todos os jeitos, não fluiu. E a gente abriu um processo contra essa empresa. E essa era a única empresa que prestava aquele tipo de serviço no Brasil. Quando a gente abre esse processo, a empresa cancela todos os chips. E aí um garoto que não tem reserva, que não tem outra opção, que não respeitou o recurso enquanto ele estava entrando, agora quebrou. Em 24 horas eu saí de uma empresa milionária para uma empresa quebrada. E aqui eu já vou dar um recado para vocês. Eu fiz uma coisa que depois veio mudar meu jogo. E eu volto para o princípio da honra. Perca dinheiro, perca patrimônio, perca amizades, mas jamais percam credibilidade. Eu peguei todos os patrimônios que eu tinha na época de empresa, computador, carro, imóvel, peguei tudo que tinha na conta, liguei de cliente por cliente e falei, não consigo prestar o serviço para você. Nosso contrato tem uma multa contratual
que eu tô quebrando, Uhum. não porque eu quero, porque eu tive problemas. Uhum. Me dá a sua conta. Eu vou te mandar a sua multa. Sem eles pedir, sem eles exigir. Eu não esperei virar uma ação coletiva. Uhum. Eu fui pessoalmente na maioria deles, sabe? E falei pra eles que eu estava lutando para voltar para esse mercado. Eu planejava voltar em 30 dias, queria buscar alguma coisa fora. E aí não consegui voltar para esse mercado com 2 anos e meio. E agora eu tô um garoto que tinha tudo, Uhum. e agora esse garoto não tem nada, mas também não perdeu sua credibilidade. Uhum. E aí, morando na casa dos meus pais, de volta na casa dos meus pais, sem patrimônio nenhum, sem carro, sem moto, sem nada, sem amigos. Nessas horas, os amigos vão embora. Sim. E a dor de você ter experimentado o que é algo bom, porque quando você não conhece é uma coisa, quando você conhece, Cara, é difícil. tem uma dor ainda pior. Experimentar algo bom e deixar de experimentar. É a dor da exclusão. Essa dor é pior. É. Sabe por quê? Porque quando você tá bem, as pessoas te chamam para os eventos. Uhum. Tem o aniversário do filho do prefeito, seu nome tá na lista. Uhum. Tem o aniversário do fazendeiro X. Convenção, seu nome tá na lista. Sim. Quando você quebra, não tem mais convites. Uhum. E são essas pessoas que outrora gostavam de você, agora começam a falar mal de você. Sim. É difícil, é isso mesmo. E aí pro garoto que carregava a necessidade de aceitação, agora está sendo totalmente excluído. E eu no quarto, em um quarto 3x3, que pegava sol da Bahia dos dois lados, no quarto da minha casa, dos meus pais. Gente, dá pra fritar ovo no chão. Nossa. Só pra vocês entenderem o calor, que é, né? Que é Barreiras, é muito É quente. muito quente. É muito quente. É muito quente. Pegar os dois sol. Pra gente que trabalha com a área de construção, esse sol, quando a gente vai vender, a gente tem a desvalorização do bem. Porque o lado que pega alguma sombra, ele é muito mais valorizado, porque é o que vende mais rápido. Uau. E lá, a casa dos meus pais era de esquina, então eu pegava o sol Tudo. de manhã e de tarde. O quartinho pequenininho. Eu tinha um ventilador lá que ele estava quebrado. Ele funcionava mas ele tinha um pescoço assim quebrado. Eu apelidei o nome dele de dragão, parece que cuspia fogo. Nossa, Thiago, e como que você saiu dessa situação? Cara, Deus. Aí entra uma parte espiritual. É muito... Eu choro porque eu estive em São Paulo agora em um evento. Estive nesse evento lá como um dos palestrantes. Eu vi grandes nomes e me trouxe um ponto de inflexão daquele dia, sabe? Uhum. E aí eu tô ali, excluído pelos amigos, sem nenhum real furado no bolso. Mas eu ainda tinha sonhos, sabe? Uhum. Eu sempre acreditei que eu ia dar a volta por cima, por mais que eu não visse possibilidades. E minha família e minha mãe sempre foi aquela generalzona, sabe? Uhum. Aquela que é assim e assim, pronto. Meu pai caminhoneiro sempre viveu no mundo. Uhum. Então, quando ele começou a ficar dentro de casa, ele virou o amor e, sabe, meu pai é muito amoroso. Beijo, pai, eu te amo. Hoje é meu filho, praticamente. Hoje é eu que levo para pescar, é eu que levo para comprar roupa. Sabe, temos uma relação assim perfeita. Amo meu pai. 83 anos, seu Milton, vai fazer aniversário agora, no final de maio. Vou comemorar lá. Cara, vou comemorar cada segundo de vida do meu velho. Sim. E aí, minha mãe batia na porta desse quarto todos os dias. Minha mãe dura, sabe? E ela falava a seguinte frase, e assim, às vezes quem a gente ama nos machuca sem saber. Sim. E ela falava, vai procurar um emprego. Entenda que você já faliu, que você já quebrou. E eu passei 3 meses ali. 3 meses, não, passei 1 ano ali. Meio que ainda depressivo, sabe? Sabe o ponto que você tá depressivo, ainda tem sonhos, mas... Não sabe o que fazer, a força... Não tem pra quem contar, e naquele início vem aquela vergonha boba de as pessoas te julgarem porque você quebrou, porque... vergonha boba. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Sim, todo mundo tá tentando se salvar dos seus próprios problemas. Exatamente. Mas quando você tá passando, parece que o mundo tá girando em torno de você. E eu passei muito jovem. Sim. Sabe? E a minha mãe batia no quarto e falava, vai procurar um emprego agora, vagabundo.
aquele linguajar. Uhum. E aí eu só me lembro de falar várias vezes, aquilo me doía muito, sabe? Eu só me lembro de falar várias vezes, falar, ainda não é o tempo. Eu nasci para ser empresário e para empregar muita gente. Uhum. E eu ainda vou aposentar vocês todos. Então eu tentava responder com amor ali, mas isso fere. É difícil, claro. Isso fere. Fere porque são pessoas que a gente ama. Se não E ama amasse, não muito. iria ferir. Exatamente. É isso que as pessoas precisam sempre entender. Eu falo feriu, calma, porque é normal. Posso dar um adendo a isso? Claro. Falar aqui diretamente, senti dizer isso. Pessoal, todo grande homem na Terra, ele precisa aprender a lidar com desafios. E entender quem está entregando o melhor. E toda criança, eu falo isso nos meus treinamentos, é como se fosse um computador sem software. E ele não entende nada sobre a vida, não tem programação mental, verbal, nenhuma. E os primeiros responsáveis, isso aqui serve para pai e para filho, os primeiros responsáveis para trazer a programação de como pensar são os pais. E a forma que essa programação é feita é através de exemplos, não só de falas. Exemplos. E aí seus pais deram tudo que tinha, o tempo. E deram o que tinha, mesmo que isso não fosse bom. Sim. Eles também carregam seus traumas. Uhum. Eles também carregam seus medos. E aí, esse foi um ponto de inflexão nesse quarto. Uhum. E aí eu entendi que eu sou reflexo dos meus pais. Com as pessoas que eu vim convivendo e aceitando conviver ao longo do caminho. E aí eu percebi e comecei a entender por que minha mãe me tratava daquele jeito. Uhum. Porque meu pai me criou e me tratava daquele jeito. E aí eu tive que aprender a liberar perdão. Não existe crescimento sem trauma. Sim. É como se uma plantinha estivesse crescendo aqui, torta. Se você colocar um gancho para essa planta crescer reta, a ferida vai estar lá. O trauma faz parte do crescimento. Ele faz parte. E aí, eu tive que perdoar a minha mãe por muitas palavras duras. E quando a gente perdoa, a gente fica empático. A gente fica leve. A gente não carrega a culpa, não carrega o medo. E aqui esse adendo é: quem você tem que perdoar para que você prospere? É seu sócio, seu ex-sócio, seus pais? Quem você tem que deixar ir para que você ande mais leve? Tem uma parábola muito interessante sobre isso. De um grande sábio. Ele era muito sábio. E ele estava treinando um jovem para ter sabedoria. Certa feita, esse cara sábio estava na beira de um rio e tinha um forasteiro do outro lado do rio. E o forasteiro começou a gritar: ei, eu não sei nadar, me atravessa. Me atravessa. Esse sábio olhou para esse garoto e falou: fique aqui, que eu vou atravessar aquele rapaz. Ele está precisando de ajuda. E ele atravessou o rio nadando, colocou esse rapaz nas costas e veio nadando com esse cara. No meio do caminho, o sábio cansou, estava pesado. E ele quase se afoga, mas ele colocou toda a força possível para não se afogar e conseguiu chegar do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, esse cara que ele estava carregando xingou ele inteiro. Por culpa sua, quase morro afogado. E você me molhou inteiro, você não vale nada, você não presta, eu tô aqui todo molhado, eu tinha que chegar seco. Eu quase morro afogado por causa de você. Sabe? Eu tô aqui nessa situação, molhou minha comida, acabou com tudo por causa de você. Falando pro sábio. Por causa de você. E esse cara saiu resmungando e falando todo tipo de palavra triste e que menospreza um ser humano com esse sábio. O sábio não respondeu. Apesar da lágrima ter saído no rosto, ele não respondeu. Deixou esse cara ir.
Deixou ir. O aprendiz estava olhando aquilo, se irritou, queria bater nesse cara. Ficou nervoso com o sábio, falou, por que você aceitou ele falar isso para você? Por que isso? Aí ele olhou para o aprendiz e falou, não, ele já foi. No outro dia, o aprendiz ainda nervoso falou, cara, por que você deixou o cara te destratar? Eu queria revidar, você atravessou ele, você nem precisava ter atravessado ele. Você estava ajudando, você quase morre. Aí o sábio olhou e falou, ele já foi. Depois de uma semana, a mesma indagação. Depois de um mês, a mesma indagação. Depois de 6 meses, a mesma indagação. Até que o sábio se irritou para o seu aprendiz e falou, ei, foi pesado, eu quase morro, mas esse peso saiu das minhas costas. Já foi. Tira ele das suas costas agora. É você que está carregando ele até hoje. Sim. Então, o perdão, ele consegue nos deixar leve para seguir, leve para empreender, leve para ver as lacunas, leve para amar, leve para se aceitar, leve para aceitar, sim, leve para olhar para números e fatos de forma certa, porque quando a gente carrega um peso emocional, a gente vê o mundo distorcido, a realidade é a nossa mente que cria. Sim. E você liberou esse perdão e depois disso você começou a ver outro tipo de movimento. Como que foi esse momento? Cara, e aí liberei esse perdão naquele momento e em mais momentos também. A gente tem que ficar liberando perdão toda hora. A gente somos feridos a todo momento, por funcionário, por pai, por marido, por amigo. Só que o quanto a gente se livra disso mais rápido é que a gente cresce e prospera mais rápido. Sim. Ponto. E aí voltei a empreender ali, até o dia que eu voltei para o mercado de trabalho. Eu entendi que eu precisava de recursos para recomeçar. Sim. Então, a melhor forma de a gente obter recurso para recomeçar rápido, por mais que vocês tenham talentos, é servindo alguém. E trabalhar para outra pessoa é servir, não é obrigação. Você tem que chegar lá dando o seu melhor, servindo com a sua excelência. Você ganha seu recurso, muda de nível, e aí você decide o que fazer com esse recurso e com essa mudança de nível. Sim. E aí eu fui servir num projeto da Caixa Econômica Federal. Na época, um projeto que entregava as casas que o governo doava para as famílias em caso de extrema pobreza. Então, fui trabalhar ali e comecei a servir essas pessoas. A gente conseguiu fazer um projeto lindo, entregamos essas casas, colocamos essas pessoas de volta no mercado de trabalho. Foi onde eu lidei com o meu primeiro ensinamento educacional. Como ensinar as pessoas a mudar a mentalidade. Depois que o governo entregava as casas, a gente passava 6 meses lá, ensinando a empreender, ensinando a fazer um bolo e vender, para que eles sigam a vida deles ali. Então, eu trabalhei nesse projeto. Então, eu lidei com mentalidade educacional ali naquela fase ali, aos 22 anos, 23 anos, mais ou menos. E aí, fiz um excelente trabalho e decidi que estava na hora de eu voltar a empreender. Peguei esse recurso. Nesse período aconteceu a melhor coisa da minha vida. Foram duas melhores coisas da minha vida. A primeira, Jesus me achou, onde eu estava no período mais triste da minha vida, no período onde ninguém me aceitava. Eu achei quem me aceitou e quem me amou e vivi por esse amor ali. Esse amor me sustentou. Então, eu conheci Jesus, não o que está descrito na Bíblia, mas o que mora em mim. Não o que as pessoas falam, não o Jesus que eu escuto, mas o Jesus que vive em mim. Então, eu conheci ele naquele período. E conheci, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa. Pilar essencial para mim estar sentado aqui. Sim. Pilar essencial. Se eu não tivesse conhecido a minha esposa com toda a serenidade, com todo amor, com todo cuidado, eu tenho certeza que eu não estaria sentado nessa cadeira, Sofia. Ponto importante ali. Tá? Eu tô casada há 21 anos também, vejo isso como muito importante. É o maior sócio de vida. E a gente, às vezes, não toma o tanto de cuidado em ver quem tá ali. A gente olha a sociedade, a empresa, mas quem tem sido seu sócio de vida? Mais do que sócio. Vai muito além, cara. É difícil até descrever, porque eu sou muito apaixonado pela minha esposa. A gente tem ali 8 anos de casado, 7 anos de casado, 10 anos de relacionamento. E a gente passa crises, como todo ser humano passa.
Mas incrível como a gente volta a se apaixonar no meio do processo, pela forma que a gente é amado, tratado, ou pela forma como a gente é cuidado, sabe? Sim. E eu conheci minha esposa, minha noiva, minha namorada na época, e eu falei, ó, eu quero sair do emprego. Eu quero casar com você, eu vou casar com você, mas eu quero voltar a empreender. E ela apoia. Eu quero voltar a ser um empresário. E ela, eu apoio, eu te ajudo. Eu lembro que eu não tinha nem um computador na minha casa na época. Então, eu saía do trabalho às 6, e às 6h30 eu ia para casa dela usar o computador de estudo dela e comer miojo com ela. Na maior alegria do mundo, cara. Nossa, sim. Enquanto ela tinha acabado de formar na faculdade, estava tentando entrar no mercado de trabalho e naquela época não conseguia, porque era muito nova, e usava aquele computador para estudar, a gente dividia entre trabalho e estudo. Então, ali eu retomei a empresa de rastreamento, que é aberta até hoje, que é a TH System Rastreamento. E aí a gente conseguiu fazer crescer juntos. Nos casamos, sabe? Que pra mim foi o dia mais especial da minha vida. Que a gente lindo. casou. Pô, eu vou chorar. Sabe, porque eu gosto muito de trazer quem é a pessoa, porque trazer os seus números e o que você construiu já é algo muito óbvio, por isso você está aqui, né? Geralmente você convida uma pessoa para contar como ela construiu aquilo ali. Mas esses detalhes, Thiago, é o que faz toda a diferença da solidez, da estrutura, né? Do quanto passa um filme na nossa cabeça. Cara, e assim, o do não desistir, o de continuar, o de ser resiliente, o de estar com as pessoas certas. E essa é uma das decisões mais importantes que um ser humano tem que ter. E eu vou falar direto para você que está do outro lado ali. Profissão, a gente pode mudar. Todo o tempo. Carreira, tecnologia está aí, a IA está aí, a gente está em constante evolução. Se não deu certo numa profissão, você pode ir para outra. Essa não é a decisão mais importante. A decisão mais importante na vida de um homem é quem vai estar com ele nos dias difíceis. No dia que vamos decidir trocar de profissão ou não. Sim. No dia que tiver um problema gigante, no dia mau, quem é que está lá? Sim. E a mulher, homens de sucesso sabem disso. A mulher é o equilíbrio emocional e o alicerce de um homem. Já teve vez de eu chegar em casa me sentindo altamente fracassado, aquela venda não ter fechado, aquela pessoa não ter me destratado lá no início, e ela pegar no meu colarinho aqui mesmo e falar, ei, eu confio em você. Eu sempre vi você resolvendo o problema de um jeito ou de outro. Isso é importante. Você sempre resolveu. Eu não precisava de mais nada. Sim. E no outro dia, na abertura dessas empresas, ela estava lá comigo. Era eu no comercial e ela na gestão. Quando não tinha escritório, quando não tinha ninguém, quando a gente não era aceito, quando a gente não era grandes empresários, ela estava lá. No processo de construção do Thiago Redento. E eu honro muito isso. Sim. Eu honro muito isso. Nessa jornada, Thiago, a gente estava conversando um pouquinho antes e você falou, não, eu comecei a construir umas coisas assim de casas para você. Como é importante, aqui a gente é uma incorporadora do investidor e é a parte de alavancar patrimônio, de ensinar as pessoas a investirem corretamente. Mas um ponto que eu queria trazer, você investe em tijolo também, é o investimento certo. Certíssimo. O que eu quero ver dentro dessa sua jornada, o que foi que você teve ali de investimento que você conquistou, que era um sonho, e que você fala assim, nossa, quando eu conquistei isso, depois de toda essa jornada, de você ter quebrado, de você ter se reconstruído, de você ter encontrado a pessoa da sua vida, o que você conquistou com ela ali junto, que você fala assim, olha, esse era um sonho? Com certeza, casa. A nossa primeira casa, a gente nunca vai esquecer, pô. Sim. Ainda mais uma casa que a gente foi feliz. E aqui já falando direto pro mercado imobiliário, vocês não vendem casas, vocês não vendem paredes. E aqui é onde muita gente erra. Se vocês começarem a olhar pela janela de cada empreendimento que vocês apresentam, vocês vão perceber que vocês estão vendendo um lar. Sim. Ao invés de falar quantos cômodos,
ao invés de falar o que tem de conforto naquele empreendimento, por que não fala? Como vai ser bom você e sua esposa olhar os pássaros cantando aqui? Uhum. Como vai ser bom esse quintal para os seus filhos? Olha essa cozinha pensada em você e em seus amigos. Churrasco para o marido e para o cunhado. Sim. E hoje, nessa sua jornada de empreender, Thiago, como que você vê essa importância de tudo que você conquistou? Você entrou no mercado da educação, você tem toda essa movimentação de empresa. Como que você vê esse Thiago hoje? Cara, eu vejo como um cara que entendeu que o maior ativo de um negócio são pessoas. E que não tem como crescer sem educar. Uhum. Principalmente num país com tanta cultura equivocada. Uhum. E eu vou dizer melhor, meu Nordeste, com tanta linha de cultura e pensamentos equivocados. E essa é uma dor minha. E assim, eu quero ir buscar e resgatar o meu povo, sabe? O Nordeste, porque eu sei quanto eles são fortes, viris, Sim. quanto eles são sinceros. Sim. Mas a programação mental nossa é de escravo. Tem mudado? Tem. Mas na sua totalidade é de escravo. Você me deu uma migalha, eu sou eternamente grato para você. E as eleições estão aí provando isso. Então, cara, eu olho para o humano hoje como o meu maior ativo. Eu gostaria que alguém olhasse para mim quando eu estava começando da mesma forma. Apesar de ter tido bons chefes, mas eu gostaria de ter visto como um humano que tem tudo para florescer, sabe? Sim. Não é simplesmente só números. E continuando minha história, que eu sei que eu tenho que abreviar. Tá muito gostoso aqui com você. Sim! Isso é muito importante, porque é como você conseguiu conquistar e trazer isso à memória, né? A gente revive. E aqui já voltando um pouquinho pro meu mercado, no meu cenário mais forte, que é o mercado de proteção veicular. E aí eu cresci muito nesse mercado de rastreamento, eu e minha esposa, a gente conseguimos desenvolver. E aí a gente conheceu esse mercado de proteção veicular prestando serviço de rastreamento para uma dessas associações. E a gente notou que o nosso produto de rastreamento tinha 100% de recuperação em caso de roubo. Nós desarticulamos quadrilhas aqui em São Paulo por causa do nosso equipamento. Olha. Eu sempre procurei ter excelência em tudo, então ficava todo o tempo estudando como fazer melhor, como entregar o melhor. E isso fez com que a gente tivesse êxito na TH System e começasse a ser visto para o mercado de associação. E aí, quando a gente foi visto para o mercado de associação, eu comecei também a prestar serviço comercial para essa organização. E, se o mercado de proteção veicular tinha me enriquecido, esse mercado de proteção era de 50 vezes mais. É um mercado que movimenta muito dinheiro, mas é muito esse mercado de asseguradora e proteção veicular. Muito. E aí a gente conseguiu mudar o patamar de vida representando essa instituição. Só para você ter uma ideia, para mim ser bem rápido aqui, um cara que entra hoje como consultor de proteção veicular, ele não precisa investir em nada, ele só precisa querer trabalhar. Ele entra agora, ele faz uma venda de uma proteção de um caminhão, ganha 4 mil de comissão na hora e nos próximos meses começa a receber recorrência, que vai de 5% a 15%, recorrência por todas as mensalidades. Então, se ele faz várias vendas, ela cria uma carteira e ganha aquilo ali todo mês, uma venda todo mês. Além de ser uma comissão agressiva, de imediato. Hoje um vendedor seu principal tem quanto em média de... Um vendedor que eu chamo de regional, que é o que tem um time, esse cara ganha de recorrência fora as adesões, 200 mil, 250 por mil. mês. E isso é acumulativo, sempre vai aumentando, porque a base estão vendendo. Para uma pessoa que estava num quarto, numa depressão, ter pessoas que ganham isso, né? Não é uma construção, né? Olhar Absurda. Isso. E assim, que... é muito mais do que o que ganha, sabe? É a pessoa ligar e falar, comprei minha casa. É que hoje eu gosto de falar em número, porque é como as pessoas entendem. Porque hoje as pessoas, elas dão um respeito pelo patrimônio que você tem. Sim. Então, ganho 200 mil, consigo ir lá comprar isso, né? Você ter um sonho de uma coisa. Você veio aqui pro episódio, então você ter essa liberdade financeira de tempo e te falar assim, pro meu assessor, falou, não,
eu vou justamente para lá. Olha só. Essa liberdade, quando a gente fala sobre isso, é importante, né? A gente falar isso para a pessoa, que é possível. Quais 3 pilares você fala assim, olha, isso foi fundamental que eu coloco aqui para a pessoa não desistir dela, sabe? Para você chegar até aqui, o que você coloca como 3 pontos importantes para o Thiago? Vamos lá, fé. Fé é acreditar naquilo que ainda não existe. Sim. E todas as coisas que existem hoje, um dia não existiu. Sim. Então, eu tenho certeza que a posição que você está, a casa que você tem, os patrimônios que você adquiriu, surgiu dentro de você. Não existia, hoje é real. Fé. E fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Sim. Ou seja, as pessoas do lado de fora podem dizer que é mentira, pode dizer que é impossível, o mercado pode falar ao contrário, mas se você não bambear na fé no longo do caminho, você não desiste de projeto nenhum. Beleza? Eu acredito nisso até o final. Depois, você vai ter, além de fé, você vai ter que reprogramar suas emoções. Porque nós somos seres humanos que fomos programados. Então, quando a gente muda o software, a gente muda o acesso. O cara que aprendeu a ganhar 10 mil reais, 10 mil reais é só um número para ele. Ele vai ter que aprender a ganhar 20. É a mesma coisa de sair de um quarto para ganhar milhões. Então, a gente vai se reprogramando ao longo do caminho. Beleza? E a terceira, que é a habilidade mestra, que é vender. E quando eu falo em vender, gestão também é venda. Só que não é venda de produto, é venda de sonho. Sim. É venda de projeto. Sim. É fazer as pessoas enxergarem aquele projeto e não desistirem. Então, a gente vende o tempo todo. Esses 3 pilares são importantes. E aí, a gente, prestando serviço para essa organização, eu entendi muito bem esse mercado, e aí veio o outro baque. E essa é uma dor do meu mercado. A gente que é honesto, a gente não consegue negligenciar algumas atitudes por parte de alguns empresários. Então, no início, a associação estava atendendo muito bem, mas quando inteirou um ano, cara, que essa associação estava bilionária, e eu falo que estava mesmo, o sinistro começou a ser negado à toa. As pessoas deixou de ser prioridade, sabe? E aí começaram a priorizar demais o recurso e começaram a criar processos que não incluíam o humano, sabe? Eu me lembro de uma situação que tombou um caminhão de um associado nosso lá na época, e a associação não quis ouvir ninguém, simplesmente negou e disse que os pneus estavam careca. O motorista morreu naquela ocasião. E aí foi um dos pontos de inflexões ali. O motorista morreu naquela ocasião. E eu me lembro que eu saí da Bahia, fui até o Goiás, 950 quilômetros até essa sede, conversar com esse presidente e falar, cara, estamos perdendo associado. Você negou esse sinistro que é improcedente. Quando tiver que negar, eu te entendo, mas esse é improcedente. Os pneus não estavam carecas. Eu fiz a vistoria, eu estive lá. Trocar esses pneus no meio do processo. Não sei quem. Não estou aqui para acusar, mas eu não sei quem. Ele me falou um trem que... Putz, isso aqui me doeu. Ele falou para mim, Thiago, olha o tamanho da nossa estrutura. Hoje a instituição tem helicóptero, tem avião. Hoje a instituição tem hospital. Hoje a gente tem 900 guinchos na porta. Enquanto a gente perde meia dúzia de associados por ter um sinistro negado, o meu comercial vende 5.000 placas por mês. Empresário vive de número, não de pessoas. Aquilo me bateu. Quando eu entendi a visão daquela empresa, eu sabia que a minha visão e a dele já não estava mais alinhada, que eu não consigo conviver com isso. Volto a repetir, meu pai era caminhoneiro, se fosse meu pai. Dói ouvir isso, né? Dói. E outra, o vendedor que está na ponta é o que mais se expõe. Eu prometi para ele atendimento de qualidade. E agora? Não vou mais atender com qualidade? Eu olhei para esse presidente e falei, ó, não dá mais para mim. Já que números é importante para você, você pode perder pessoas, você está me perdendo também. Para mim, são pessoas que constroem negócios. E a gente trabalha em cima disso. Saí dessa instituição, liguei para o meu time, falei, meu time de venda, na época, falei, ó, procure para onde vocês quiserem ir, estou saindo desse mercado, vou tocar a minha empresa de rastreamento. Cheguei para minha esposa e falei, vamos diminuir nosso custo de vida e vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é
trabalhar e fazer as coisas crescerem. Ela, tô com você até o final. E aí, liguei a alguns associados, porque quando a gente vende, eu acho que você entende isso também. Sim. Quando a gente vende um produto, a gente fica próximo de quem compra. Sim. As pessoas depositam credibilidade e confiança na gente. Então, Sim. o mínimo que a gente tem que fazer é devolver essa confiança, entregar tudo que foi prometido. Isso é o que muda tudo na jornada. Então, cara, eu liguei para essas pessoas que estavam próximas de mim e falei, pô, sai dessa instituição aí, vai procurar um banco. Eles mudaram a visão, eu não... E aí, em seguida, e foi um processo muito de Deus, sabe? E não tem como eu não falar de Deus, porque a minha mão tem um limite para alcançar as coisas. Ó, eu tenho meio metro de braço aqui para frente. Então, eu só consigo ir até aqui. A mão de Deus consegue contemplar o mundo inteiro. Eu sei que eu aprendi muita coisa e, humanamente, eu fiz muita coisa. Mas foi o favor de Deus que me trouxe até aqui. Sim. Foi a junção disso. E aí, Sofia, comecei a ligar nesses associados e falei, velho, tô fora, procuro o banco. Pouco tempo depois, essa galera começa a me ligar com mais frequência. Thiago, o seguro tradicional é muito caro, não dá para manter nossa operação. O que é que você acha de você abrir ali um grupo cooperativo? E eu sei que a base de vocês é muito grande, eu conheço muita gente, eu te indico, a gente confia em você. E ali foi quando a gente começou a pensar no modelo de negócio de proteção veicular, de associação. E nessa etapa da jornada, eu já entendia de tudo, pelo ponto de vista educacional, pelo ponto de vista de gestão, pelo ponto de vista de processos, de BI, de construção de resultado, de acompanhar métricas. Eu já estava antenado, eu estudei a fundo isso. E aí eu falei, nossa, legal. E eu comecei a desenvolver primeiro o projeto, sabe? Negócios começam com projetos, prós e contras, o que pode dar bom, o que pode dar ruim. Se der isso aqui, nós vamos por onde? Então, desenhei isso muito bem. Entendi o risco e percebi que o maior risco era de roubar e não achar um caminhão em caso de roubo, porque se batesse, a gente indenizava, ficava com alguma coisa. Então, o roubo sempre foi o maior risco para as cooperativas e seguros do Brasil. E eu tinha um produto muito bom, que eu nunca tinha perdido e nunca perdi até hoje por roubo. Então, eu falei, agora a gente consegue fazer a junção disso. E foi assim que a gente iniciou, há 8 anos atrás, a Redento Proteção Veicular. E tem uma parada muito especial nesse nome, sabe? Se eu tiver tempo ainda, mais alguns minutos, eu gostaria de contar. Pode contar. Cara, quando eu abri um projeto, eu fiz tudo isso. Eu fiz um projeto muito bonito, muito organizado. E eu estava irritado com uma coisa. Eu tinha a logomarca na cabeça. E aqui eu vou falar para todo mundo que estiver fazendo seu projeto. A logomarca e seu rosto é a mesma coisa. É muito pessoal. Não dá para entregar num design e pedir para ele faça uma logo. Sim. Tem que ter alma, né? Tem que ser a sua cara. As cores tem que ser o seu arquétipo. As cores que você gosta de vestir. É a sua identidade. A empresa se torna a identidade do dono. E lá na frente a gente fala de cultura. Sim. E aí eu tinha logo, tinha tudo, aquele leão, eu desenhar punho, sabe? O leão da Redento, desenhar punho, a coroa que o leão tinha, que era a coroa da justiça, o escudo, que era o escudo da verdade. São pilares da minha cultura, de quem eu sou. Mas eu não estava conseguindo botar um nome. Eu estava chateado, porque eu sou muito criativo e o nome não vinha, e eu passei meses com bloqueio para colocar um nome. É como colocar um nome no filho, colocar um nome na empresa. E aí, eu passei 1 ano no processo de abertura dessa associação, e eu me lembro que estava dando tudo errado, Sofia. Eu estava pegando todos os recursos que eu tinha na TH System, apostando ali, e o contador sumia, o projeto não era aprovado, a gente não conseguia subir a ata, e uma série de erros, e a junta comercial não subiu o CNPJ. E aí, por que eu falo que é espiritual? Um belo dia eu chego no culto evangélico e eu respeito quem não acredita, tá tudo bem. Nós somos o mesmo povo, nós não estamos aqui para dividir, não. Você tem suas experiências com suas crenças, eu tenho as minhas, deixa eu contar as minhas. Sim, é a sua história, né? Um dia eu chego num culto evangélico e eu tive ali uma oração bem sincera com Deus. Eu sou aquele cara sincerão com Deus. Até quando eu estou todo errado, eu chego e faço a oração sincera. Deus, eu estou todo cagado e eu gosto de errar. Me ensina a não gostar. Sim.
Então, é sinceridade, sabe? É como uma relação de amigo, de pai para filha. A gente não tem segredo. Apesar que não tem como ter, né? Mas a sinceridade do coração. Eu cheguei no culto evangélico e falei, Deus, fala comigo. Até aqui tem dado tudo errado nessa instituição. Não saiu CNPJ, meu dinheiro está embora, eu estou estressado, eu estou no meu limite. Se o Senhor não me chamar pelo nome hoje, se o Senhor não falar comigo, não me chamar pelo nome, e me disser que o Senhor está nesse negócio, se o Senhor não falar comigo, eu já sei que o Senhor não está. Hoje eu estou que nem Moisés. Eu não dou um passo daqui se tu não for comigo. E eu sou aquele cara que quando bota para fazer, faz. Eu estava decidido. E eu falei nessa oração, eu falei, Deus, tem que ser hoje. Porque se o Senhor falar comigo amanhã, eu vou achar que é voz da minha cabeça, eu vou achar que é o cão. E tu me conhece, eu sou teimoso. E aí começa o culto e o pastor... E esse era um projeto que estava guardado a 7 chaves. Conselho, guarde o projeto que vocês têm. Não conte para ninguém. Se é casado, só para a esposa. Enquanto esse bebê não tiver para o mundo ver, fique calado. Só eu e minha esposa sabia desse projeto. E eu estou no culto evangélico e o pastor começa a falar, Deus quer falar com alguém aqui. Eu lá todo birrento, aquele filho birrento, eu falei, meu nome não é alguém, Deus, eu tenho que falar específico comigo hoje, senão amanhã eu desisto. Aí no meio do culto, Deus quer falar com alguém aqui hoje, eu estou incomodado. E eu, tudo bem, o nome do pastor Geazi, deixa eu honrar esse nome, pelo amor de Deus, eu tenho que honrá-lo. Pastor Geazi, Assembleia de Deus Fraternal, lá em Barreiras. Deus quer falar com alguém. Eu falei, Deus, chama pelo nome, seja específico, seja claro. Às vezes eu sou tabaréu, eu preciso entender. Eu me lembro que o culto estava acabando, eu já tinha entregado os pontos e eu já tinha certeza que amanhã não ia mais mexer com isso, ia deixar tudo acabar e não queria saber de seguradora, de associação, nada. Quando o pastor levanta as bênçãos apostólicas aqui, que ele começa aqui, o amor de Deus, ele para, regala os olhos desse tamanho, olha para o meio do culto e fala, Deus quer falar com você, Tiago. Ali eu já fui em lágrimas, independente da resposta dele, se sim ou se não. Eu me senti amado, especial por Deus. E aí ele começou a falar em línguas estranhas. Quem é cristão, é evangélico, sabe o que é isso. Quem não é língua estranha. Estranho. É estranho mesmo. Entenda. Engraçado que enquanto ele falava em línguas estranhas, que a gente conhece como língua dos anjos, eu entendia em português. Ou seja, Deus queria que aquele projeto ainda fosse guardado. E o português que saía era, eu te vejo, Tiago, diante de um povo numeroso. Você não está preparado, Deus me mostra, mas Ele vai te preparar no caminho. Eu te vejo diante de um povo numeroso, eu vejo salas lotadas e você com o microfone na mão. Eu vejo fachadas espalhadas por todo esse país e fora do país. Deus diz que vai soprar seu nome para os continentes. Mas, só tem uma exigência. Nunca negligencie princípios. Esse princípio que você carrega, não negligencie. E aí, a última frase que ele me disse. Até ontem, seu nome era Tiago Menezes. De agora para frente, seu nome é Redento. E aí eu comecei a chorar, e aí eu entendi que tudo fazia sentido. Por que eu estava com bloqueio do nome? Olha, que história, Tiago. O porquê que eu estava com bloqueio do nome, e agora eu entendi que o nome tinha tudo a ver. O meu segundo ponto de inflexão para eu encerrar essa aba da história. No outro dia o CNPJ sai. Era um domingo culto, na segunda-feira o pessoal me liga, Tiago, o CNPJ saiu? Entendi, não. Daquele primeiro processo que você colocou lá, há quase um ano atrás, a junta publicou. E a gente estava em outros processos aqui e não saiu. Eu falei, é isso mesmo. E aí eu começo a empreender. A Redente tinha escritório? Não. A Redente tinha prestígio? Cara, tinha minha credibilidade no mercado. Mas era uma marca nova no mercado. Uma marca que estava prometendo proteger caminhão de 1,5 milhão. Sem nunca ter feito isso antes.
Uhum. E aí, a minha meta, empresário tem que ter meta, acho massa isso, é importante, na verdade. A minha meta era, eu quero proteger 250 caminhões. Porque na minha cabeça eu ia gerir melhor, eu ia conseguir ter um atendimento melhor, ia ficar mais fácil para mim, 250 caminhões regionais, eu conhecia o mercado, a oficina, tudo. Uhum. E aí, no primeiro mês, eu me lembro ali, no primeiro mês, eu tinha 249 proteções de caminhão vendida. Olha. Eu estava muito feliz. Muito feliz, radiante. Nas 250 vendas, é interessante essa história. Um amigo me liga. Tiago, te indiquei fulano, ele tá lá em São Paulo, ele vai te ligar aí. Aí, ele tava em São Paulo e falou, Tiago, ó, tô pegando um caminhão 0 agora. 0. O caminhão custa 1,5 milhão. Você protege? Eu falei, protejo. Só que a gente só protege esse tipo de caminhão lá na Redento, tá? Um adendo aqui pra você entender. Protegia antes, depois que instalasse rastreador, porque meu maior risco é roubo. Uhum. E eu falei, protejo. Aí o cara falou, mas estou em São Paulo. Como é que faz para instalar o rastreador? Eu falei para ele, ó, eu vou proteger seu caminhão da fábrica, que você vai pegar nova, até a fila da Autotrac, que é uma empresa de rastreamento. Você vai fazer um contrato lá na Autotrac. Aí, eu deixo seu caminhão protegido agora. Ele falou, beleza. Fiz a vistoria, fiz tudo o processo certinho e esse caminhão sai da fábrica. Quando chega na fila da Autotrac, antes de chegar na fila da Autotrac, esse caminhão é interceptado por roubo. Nossa. 30 dias de empresa aberta, 1,5 milhão de prejuízo. E aí eu entrei em questionamento. E aí minha mente bugou. E aí eu falei, Deus, eu te pedi direção, eu falei que eu não ia sem tu. E agora, meu nome tá na sarjeta. Porque no meu regulamento diz que eu tenho que pagar 1,5 milhão à vista em 45 dias. Qual é a possibilidade de eu ter esse dinheiro em 45 dias? Eu olhei pro meu cenário atual e vi... Você tinha acabado de abrir uma empresa, né? Investido, e eu tinha acabado recentemente eu saí de um bar que eu tinha pagado sinistro que não era meu, pra não perder a credibilidade. E aí eu comecei a questionar Deus mais uma vez. E ali eu entendi uma coisa, sabe? O projeto de Deus sempre vai ser maior que o nosso. A nossa visão está sujeita ao espaço e ao tempo. A minha visão aqui tá vendo a Sofia, tá vendo essas paredes. E neste exato minuto, eu não tenho a visão do que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu não sei o que está acontecendo de trás dessa parede, eu não sei. A visão humana é equivocada, é presa ao espaço e ao tempo. A visão divina, não. E aí? Como que foi? Eu preciso fazer a pergunta final pro Tiago que eu quero saber. E aí Deus me trouxe a revelação do significado do nome. Aí mais uma vez ele falou comigo. Só que dessa vez ele falou, eu e ele num quarto, e eu ouvia como você fala aqui comigo. Ele falou bem assim, você não entendeu o que eu tenho. Você não entendeu o seu nome. Eu te chamei de Redento. E eu disse que era um povo numeroso. Um povo numeroso não é 250 caminhões. E Redento significa aquele que tem o poder de libertar propriedades e pessoas. Aí viram a chave na minha cabeça. No outro dia eu peguei o faturamento do primeiro mês, 30 mil reais. Não tinha recebido todas as mensalidades ainda. E comprei tudo de uniforme, Sofia. Olha. Não comprei panfleto, não comprei, porque não dava. E comprei tudo de uniforme. E aí eu fui atrás de pessoas para vender esse produto da Redento. Porque a única forma de eu pagar aquela dívida era vendendo mais. Sim. E aí eu comecei a treinar pessoas. E eu só achei doido, irresponsável, maluco, TDAH. Só achei drogado, bebo, gente com dívida, só achei esse tipo de gente, de início. Os bons estão empregados, pô. E os bons não vão sair do seu conforto para ir trabalhar numa empresa que não tem fachada, que não tem escritório e que não tinha história ainda.
E aí eu comecei a colocar essas pessoas dentro de uma sala e comecei a ensinar elas a vender. Uhum. E comecei a ativar nelas gatilhos de prosperidade, de que é possível. E mostrei esse mercado para essas pessoas, que é possível ganhar R$4.000 de comissão em uma única venda, que é possível ganhar recorrência. Eu mostrei para ela que no período de 30 dias, se ela entrasse naquele propósito juntamente comigo, elas iriam mudar a vida delas, consequentemente, eu e a minha. 30 dias se passaram. Eu nunca vi tanta venda na minha vida. E estava lá, Thiago, com 1,5 milhão, limpo e seco, para indenizar esse primeiro sinistro. E de lá para cá, a gente vem crescendo nesse mesma alavancagem. Entendendo de pessoas, amando pessoas, ensinando pessoas, educando pessoas, mostrando para essas pessoas que é possível sair de baixo, sair de uma periferia, de uma família humilde, no interior de que seja a cidade ou estado, e romper, e crescer, e ganhar muito dinheiro, e comprar a própria casa, e estar em outdoors por aí, e palestrar, ensinar. E aí essas pessoas, todas elas mudaram de vida, assim, ó. E aí eu fui formando os meus primeiros diretores. E quando eu formava esses diretores, eu treinava eles para expansão. Eles estavam bons aqui na cidade, eu criei um projeto de expansão. Agora você vai para Palmas. Agora você vai para o Piauí, agora você vai para Jequié, agora você vai para Ibotirama, agora você vai para Goiânia, agora você vai para Minas Gerais. De repente, a gente estava cheio de fachadas espalhadas por esse país e com pessoas crescendo e prosperando. E hoje você está em quantas pessoas é o seu time? Cara, eu não sei contar, no geral, direto e indireto, entre funileiro, entre guincho, entre vendedor, entre administrativo. Cara, a gente tem um ecossistema de mais de 1.200 pessoas, no geral. Sabe? Servindo esse propósito. E esse é um ponto de olhar e você não ter parado nas dificuldades, né? O quanto isso é importante. Quantas situações aconteceram para te parar? Primeiro mês aconteceu uma coisa dessa. Isso é um recado muito importante, uma lição que você deixa a não desistir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De toda a sua jornada, uma das coisas características que eu vejo assim, é a não desistência. Eu não desisto. Pode acreditar nisso. E tá ótimo. Você vai precisar vir ali de Barreiras de novo para um segundo episódio para a gente continuar falando. Sim. Eu acho que a gente ainda nem entrou em negócio, nem falamos sobre negócios ainda. Não é? A gente precisa para ensinar, e eu acho que isso é a essência do que muitas pessoas podem estar assistindo e passando por esse momento agora, de contestação, de parar. Porque para fazer dar certo vai dar muito errado antes. Muito e ninguém quer contar a parte errada, porque não é a parte legal, né? A parte legal que a pessoa quer ver é agora. Você descer de helicóptero, você fazer as viagens dos seus sonhos, tá aqui, tá lá. Quer ir comer o quê? Quero ir em tal restaurante, posso. A questão é, o que você às vezes está passando hoje que você precisa fazer para não desistir? Isso é muito importante. E eu queria, Thiago, que você me falasse, eu sempre faço uma pergunta especial para o meu convidado, que o que é luxo? Trazendo toda essa sua história, né? Eu quero muito saber o que é luxo para o Thiago. Luxo. Entrar dentro de uma casa cheia de alegria, de mantimento. Luxo é trabalhar em algo que a verdade prevalece. E onde as pessoas crescem, o maior luxo é ser uma fonte de vida e de crescimento. Eu fiquei muito mais feliz quando eu vi as pessoas ao meu redor conquistando, quando eu mesmo conquistei. Luxo não é comer no melhor restaurante. É com quem comer nesse restaurante. Sim. E pode nem ser o melhor restaurante. Pode ser quem está lá. Sabe? Isso para mim é luxo. E eu queria deixar uma frase que é minha. Posso? Claro. Era a próxima questão que eu ia falar assim, eu quero que você deixe a sua mensagem do seu coração. Então, eu não vou interromper, não. Vamos seguir o fluxo. Me faça essa pergunta para ficar mais bonito. Adorei. Thiago, eu gostaria que você desse uma mensagem do Thiago, do seu coração, para quem nos acompanhou até aqui. Vamos lá. Tudo que vocês fizerem, faça com toda intensidade, com toda a verdade e de todo coração.
independente para quem seja, como seja e quando seja. Faça tudo como se fosse a última vez, porque um dia de fato vai ser. E é essa memória que o mundo tem. O que você fez. Ai, Thiago, para mim foi uma honra receber você aqui, saber um pouco da sua história, e o como é importante falar do bastidor, falar do dia que você não quis sair do seu quarto, falar de um quadro de depressão de quando dá errado, porque isso acontece. Somos seres humanos. A pressão de você dar certo, né? De você olhar e como que você vai fazer aquilo, ser um arrimo da família. O quanto tudo isso a gente carrega e como é importante compartilhar. Então, para mim foi muito grandioso receber você hoje aqui no nosso escritório na Capital Concreto, a construtora do investidor, o quanto a gente, por meio dos nossos investimentos, a gente quer mostrar isso. Que essa pessoa ela tem uma liberdade financeira, que ela consiga investir certo, que ela consiga colocar a segurança dela ali no tijolo para alavancar o patrimônio e ter uma independência financeira. De chegar ali, você poder honrar a sua família, você poder honrar seus compromissos por meio do mercado imobiliário. Então, para mim é uma honra estar aqui te recebendo na nossa sede e seja muito bem-vinda. E eu já vou deixar o convite aqui para a gente gravar um episódio 2, né, Dudu? Porque o Dudu tá ali até emocionado, que ele já tá assim, ó, como que chegou naquilo ali, né? Para conseguir falar um pouquinho de investimento, de como você vê também o mercado imobiliário que você hoje tem investido também. Claro. Então, a segurança, ela é muito boa. E ouvir a sua história me traz, assim, um filme de tudo que eu já também passei, sabe? Ontem eu estava fazendo um post sobre dar aula aqui numa universidade de São Paulo, que ela é muito renomada. E eu estava fazendo post no avião e eu comecei a chorar. Porque só a gente sabe. Sabe. Para chegar... Pode ser uma bobeira, não é uma coisa ali de valor financeiro. É daquela menina que eu peguei um ônibus sozinha, que eu só tinha aquele dinheiro da passagem para ver se meu nome estava numa lista. E hoje, às vezes, você vai ali e eu falei, tá, e se meu nome tivesse, como que ia pagar? Porque era muito longe eu poder pagar. E quando você olha as pequenas coisas, é você não desistir, né? E eu quero... A sua história me trouxe isso. E o quão é importante, às vezes a pessoa ela olha quem você está ali hoje, mas o quanto você às vezes está passando por algo e não desista. Né? Então, Thiago, muito obrigada. Para mim foi uma honra e assim, passou tão rápido e a gente precisa gravar outro episódio. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse agora suas redes sociais, como te encontra, se a pessoa ela quer aprender com você, como que faz para ter acesso a você? Pessoal, eu tô lá no Instagram, que hoje é uma ferramenta que todo mundo tem que usar, e é uma ferramenta de venda e de crescimento. Então procura lá, @Thiago Redento. Tem lá um link da bio, que tem meu telefone, que tem meus produtos. Pode me chamar no direct também, se eu não responder, minha equipe responde. E você me encontra por lá. O que eu puder fazer para servir, te ajudar a mudar de nível, eu vou estar sempre a serviço de pessoas. Nós vamos deixar aqui todas as redes sociais do Thiago. Para você que nos acompanhou nesse episódio, não esqueça de curtir, de compartilhar, porque quando você pode estar encaminhando para alguém que você nem sabe que essa pessoa está precisando ouvir isso. Então encaminha, né? Faça isso, plante, porque as coisas elas acontecem em movimento, sempre em movimento. Thiago, muito obrigada. Eu quero deixar um carinho especial meu para minha Bahia. Para receber esse abraço aqui. De coração, porque como a Bahia foi importante na minha carreira, de momentos de crescimento e momentos que eu passei em gestão, em alavancar muita coisa da minha vida. Então, eu sou muito grata a todo o povo na Bahia. Para chegar até aqui, a gente tem muita trajetória de vida, né? Então, foi muito especial, assim, para mim. E te receber aqui me faz abraçar e lembrar de tudo isso. Muito obrigado, Thiago. E até a próxima, pessoal. Um beijo. Até a próxima.